Vamos lá? Segunda parte da nossa segunda aula, certo? Agora a gente vai falar do Deus escondido, o Deus abscôndito. Embora o Antigo Testamento reconheça que, em certo sentido, todo mundo está ciente do divino ou do sagrado, ele se refere com frequência ao Deus abscôndito. Jó cria em Deus, mas não conseguia encontrá-lo, né? E a gente já falou um pouco sobre Jó, mas a gente vai ler de novo. E aí, para o povo que queria me ver falando mais sobre Jó, vamos nós falar da vida de Jó, né? E tá aí um personagem bem intrigante, desafiador também, muito apaixonante, né? 9, 11 e 12. Diz assim: o que fez a Ursa, o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. 11. Eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que é o que fazes? E aí Jó, se referindo a Deus, né, ele fala assim: eis que ele passa por diante de mim e eu não o vejo. Ele passa diante de mim e eu não o vejo. Isso aqui, Jó está lá no início, né, das suas guerras, das suas lutas. Aquela que eu acabei de falar com você, que todo servo, que todo homem, que todo pastor, né, vive, né, na sua experiência. E às vezes a gente tem a sensação de que acontece só com a gente. Não, Jó tinha isso, né? Jó tinha a sensação de estar diante de um Deus que ele não conseguia ver, de não conseguir enxergar, de não conseguir discerni-lo, né, nitidamente. Vamos dizer assim, um Deus escondido, um Deus oculto que para ele ainda precisava, né, se revelar. E às vezes a gente tem essa sensação, né, do Deus que precisa se revelar. Quantas vezes você escuta pessoas falando: Deus fala, né? Mas como que Deus fala que eu não consigo ouvir? Né? Como que Deus está se eu não consigo vê-lo, se eu não consigo perceber? E Jó, ele faz essa declaração. Um Deus que está diante de mim e eu não o vejo. Continuando aí no slide, o profeta do exílio disse: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45, versículo 15. Ele diz assim: tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ele sabia, é o Deus que salva, né? Então a gente às vezes tem isso, né? Deuteronômio 31, 17 e 18. Deuteronômio, vamos lá, 31, aqui tem muita referência bíblica e, como eu disse no final da aula anterior, da parte, né, anterior dessa aula, a gente vai estar mandando para você esses slides, né? A gente vai colocar no grupo e você vai ter todas as referências bíblicas. Deuteronômio 31, 17 e 18, falando ainda desse Deus escondido. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Jó 13, 24, voltando para Jó. Jó 13, versículo 24.
Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Isso aqui, Jó falando com Deus, né? E eu acho interessante isso, que a gente precisa ter essa relação com Deus, né? De perguntas. Isso não é malcriação, não, sabe? De chegar para Deus e perguntar. E às vezes a gente tem a sensação, né, de um Deus que... Ainda em Salmos 10, versículo 11, diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o teu rosto e nunca isso verá. E aí vem um clamor, né? Levanta-te, Senhor Deus, levanta a tua mão, não te esquece dos humildes. São versículos que apontam, né, para um clamor de um povo que precisa de uma revelação, né, de uma manifestação do Deus que para eles até então está encoberto. Salmo 102, e esse vai ser o último que eu vou ler dentro desse contexto. Como eu falei, você vai ter essas referências bíblicas. Salmos 102, versículo 2, diz assim: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Ouve-me depressa. Então, assim, o profeta, ele começa a trazer uma visão, e esses salmistas, esses homens, né, eles começam a trazer a visão de um Deus que esconde o rosto, né, e ao mesmo tempo, na aflição, eles se angustiam e clamam, né, para que Deus lhes apareça, ou lhes seja revelado, né, ou Deus se mostre para eles. E então a gente precisa sempre estar olhando e buscando isso. Tem um texto que eu quero ler com vocês ainda. Isaías 1, versículo 15. Diz assim: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Né? E Deus aqui falando que vai fechar os olhos. Ouvidos, Lamentações. Versículo 56. Os ouvidos, ouve a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. E aí a gente percebe que é muito um momento, voltando para o slide, né, 18, a gente acaba percebendo que são momentos de angústia, de desespero dos filhos, né? Dos profetas, né, e do povo, e é a hora que eles clamam para que Deus se mostre, né, por essa manifestação aí, que Deus se revele. Slide 19. Os meios da revelação, né? A gente vai falar um pouco, e essa parte é bem teórica, né? E é aquela parte que eu falei exatamente para vocês no áudio no grupo. Tem uma parte que é teórica e que a gente não pode deixar de falar dela, né? A gente não pode ignorá-la, não pode deixar de passar por ela. Então a gente vai falar aí do meio, né, de Deus se revelar, o meio de Deus se manifestar. E a gente vai falar basicamente do Antigo Testamento, os meios de revelação. E aí começamos, né? Teofanias vem do grego teofanaia, que por sua vez é uma palavra composta por dois vocábulos, também gregos, theos
E phanei é Deus e aparecer. Isso é, teofanai é o termo teológico utilizado para descrever alguma manifestação visível de Deus. Na forma que ele quiser. E aí a gente volta, né, para o governo dele e a autoridade dele. Alguns eruditos definem teofania como uma manifestação de Deus aparecendo, seja em forma humana, seja através de fenômenos da natureza grandiosos e impressionantes. Em sua essência, teofania é um termo teológico que serve para indicar qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Por conseguinte, é preciso se distinguir de forma enfática que há uma grande diferença entre a teofania, que é uma manifestação temporária, e a encarnação, que é uma manifestação permanente, uma vez que muitas das teofanias do Antigo Testamento eram manifestações de Jesus pré-encarnado. Ficando aí ainda no slide, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque assim, a gente às vezes para e pensa, e olhando o Antigo Testamento, a gente olha para a forma de Deus aparecer, a forma de Deus se manifestar. E é interessante que pode ser, né, uma aparição visível, uma manifestação visível, e ali na frente a gente vai ver, apesar de que a gente diz que nenhum ser humano consegue contemplar a face de Deus, né? A gente não conseguiria suportar, mas assim, ou uma manifestação através de manifestação sobrenatural, né? Na forma que ele quiser, fenômenos da natureza. E a gente lembra de um texto que eu acho que até quem não lê Bíblia, quem não estuda teologia, conhece esse texto, né? É quando Moisés, líder do povo de Israel, ele recebe uma missão de tirar o povo do Egito, de ser líder do povo, né, no deserto, e ele tem uma missão de levar aquele povo até a terra prometida. Mas em um dado momento, Moisés e o povo de Israel, eles são perseguidos. Né, eles são perseguidos por Faraó e seus guerreiros, né, e os carros de guerra, enfim, armas de guerra. E aí eles chegam diante do Mar Vermelho. Né? É um texto muito clássico e que a gente gosta muito de pregar. E quando a gente vai falar de milagre, né, de Deus, é um texto muito, muito top, muito bom. E aí, como que Deus se manifesta, né? Deus se manifesta agindo na natureza, né? Quando eles estão meio que sem saída, meio não, né? Completamente sem saída, né? Todos os recursos humanos esgotados, né? E a gente consegue fechar os olhos e imaginar, né? Um povo atrás perseguindo, barulho, né? Das carruagens vindo, homens gritando, os líderes dando ordem, né? Tipo, matem todos, não deixa que sobre ninguém. E Deus vai lá e Deus se manifesta de uma forma grandiosa. E a Bíblia conta que Deus abre o mar e aquele povo consegue, o povo de Deus consegue atravessar. Então, assim, a gente precisa muito olhar para essas manifestações de Deus, o que Deus faz nessas intervenções, sabe? E esse é um bom texto para a gente pensar na questão do fenômeno, né, da natureza. Ainda no Antigo Testamento, um outro texto maravilhoso que a gente pode perceber que Deus se move e se manifesta através da natureza e que sobre todas as coisas Ele governa e Ele trabalha para cumprir os seus propósitos, e a gente volta para o propósito quando Deus manda Noé construir uma arca.
e anuncia, né, um dilúvio. E o mais interessante, e aí é um textão também que valeria um trabalho para vocês, né? E aí Noé constrói a arca, Noé obedece, sem sinal nenhum de chuva, sem sinal nenhum de dilúvio, sem nenhuma probabilidade que de fato o dilúvio aconteceria. Ele obedece, ele vai lá e constrói a arca, e aí acontece o dilúvio e ele obedece, ele faz exatamente como Deus mandou, ele constrói a arca como Deus mandou. E num lugar de muita desesperança, né? Num tempo de desesperança, a Bíblia conta que Noé, ele ia, né, diariamente olhar se conseguia ver terra seca. E ele voltava e no lugar de desesperança, água para todos os lados, ainda que ele estivesse protegido dentro da arca, ele ia lá e olhava. E aí Deus manda depois um sinal, e Deus manda, né, que uma pomba traga no bico uma folha de oliveira. E Deus sinaliza, não vou pregar de novo, mas Deus sinaliza que no meio do caos tem esperança de vida. No meio do dilúvio, Deus manda um sinal para Noé: ali na frente tem terra seca, ali na frente tem terra firme para você pisar. Você não morre nesse dilúvio, você não morre nessa tempestade, você não morre nesse caos. E aí já é hora de você pegar a tua caneta e começar a escrever a tua próxima pregação ou uma futura pregação. Num lugar que ele não enxergava saída, Deus manda uma pomba, uma folha de oliveira, sinalizando: tem vida para você ali na terra. Consegue perceber a manifestação de Deus? Deus não apareceu para ele fisicamente, mas Deus mandou uma mensagem. Deus sinalizou no meio de toda a tempestade, no meio de todo o dilúvio, no meio da terra da desesperança. Aliás, águas da desesperança, né? Deus aponta, né? Ali na frente tem terra firme para você viver, para você pisar, para você viver com a sua família, para você cuidar dos seus. Tem esperança. Eu sempre, quando prego, né, sobre esse texto, né, eu falo, né, que a pomba que traz a folha de oliveira, ela traz a notícia de esperança, de vida nova, de recomeço, de renovo. É isso que Deus faz o tempo todo. Essa é a maneira aí dele se manifestar. Então ele também se manifesta sobre os fenômenos da natureza, né, grandiosos e impressionantes. E aí a gente para pensar, e aí eu vou abrir um parêntese, né? A gente abre para pensar o quanto Deus tem se manifestado, né, nas nações dessa maneira, com fenômenos da natureza, e o quanto a gente não olha, o quanto a gente não está atento, o quanto a gente está distraído. É parar e pensar, né? O que Deus está falando? O que Deus está falando para a gente nessa época? O que Deus quer manifestar para a gente nessa época? Mas também Deus não mudou. Deus não está morto, né? Deus não muda. Deus não mudou e Deus não muda. Então, o que a gente precisa estar atento é para essa pomba que traz a folha de oliveira, a notícia boa, a esperança para o dia seguinte, para logo ali na frente, para um futuro bem próximo. É olhar dessa maneira. Continuando, em sua essência, teofania é um termo teológico que serve para indicar qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Por conseguinte, é preciso se distinguir de forma enfática
que há uma grande diferença entre a teofania, que é uma manifestação temporária, e a encarnação. E aí a gente tem como encarnação, né, o que não é a questão de Jesus na Terra. Não foi, nesse caso, Jesus era Deus encarnado. A gente viveu, né? A gente, que eu falo, os discípulos tiveram a oportunidade, né, de viver por 3 anos com Deus encarnado, com Deus manifesto. Deixa eu falar, já parou para pensar que escola foi essa? Por isso que Pedro, né, se tornou um cara tão capaz de ganhar almas. Pensa numa escola. Pensa nessa escola, né, de ter a experiência de ter Deus encarnado, de caminhar. Porque a gente meio que esquece, né? Eu pelo menos, e aí eu vou abrir meu coração. Quando eu falo de Jesus, primeiro que eu sou apaixonada. Mas eu olho, eu não penso exatamente naquele momento de, tipo assim, Deus ensinando ao vivo. Deus encarnado, ensinando, forjando o caráter daqueles caras, né, daqueles discípulos. E ele fazia isso com uma maestria tão grande, e eu acho que ali também é a grande revelação do que Deus, né, o grande Pai, queria com o teu projeto de redenção para o homem. É a hora que ele traz Jesus, é a hora que ele coloca Jesus na terra, e a Bíblia diz que ele se fez homem, né, que ele assumiu a forma de homem. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha o objetivo de ensinar a ser filho de Deus, de forjar caráter de discípulos, de pessoas apaixonadas pela presença de Deus, pessoas apaixonadas pelo Pai que tinha, né? Porque quando Jesus é questionado várias vezes, ele fala, né, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E tem um outro texto, acho que está em João, eu não tenho a referência aqui. O bom da aula presencial é que enquanto eu estou falando, os alunos estão procurando o texto e me ajudando, né? Que fala, né? Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele fala assim, e esse que me ama, esse que tem os meus mandamentos e os guarda, diz assim, e o meu Pai o amará. Mas mais do que o meu Pai o amará, o meu Pai se manifestará a ele. E aí a gente está falando Jesus ensinando para a gente, ensinando para os discípulos, né? Que tinha um Pai que amava, mas que desejava se manifestar. Esse é um dos textos que eu gravei lá na minha adolescência, tempo à beça. Mas não vamos falar de tempo, não. E Epifanias é uma palavra de origem grega, epifanem, e aí vocês estudaram grego, né, recentemente, hebraico, eu acompanhei isso, né, essa evolução de vocês, e significa manifestação ou aparição. A raiz da palavra fainem pode ser traduzida como mostrar ou fazer aparecer. Pode ser traduzida como mostrar ou fazer aparecer. É muito usada num sentido religioso como sinônimo de uma manifestação divina. Nesse contexto, epifania seria o movimento ou a sensação de estar diante de Deus ou de alguma de suas manifestações, né? E aí a gente vai ver inúmeros textos. Eu vou ler alguns de novo. No 21, Rai. E aí tá texto pra gente. Gênesis 3, versículo 8.
diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aqui conta, né, das aparições que Deus fazia. Vou continuar aí que eu vou ler aí mais uns 3 versículos, das aparições que Deus fazia para Adão e Eva no jardim, né, na viração do dia. Gênesis 15, Gênesis 18, versículo 33. Vamos lá? Gênesis 18, versículo 33. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 32, aí é o texto, né? A gente vai voltar para ele, né? Gênesis 32, de 24 a 32. E aí é o texto, né, que eu citei na aula anterior, mas a gente vai ler, que é um texto que a gente conhece muito, né, ou eu deduzo que a gente conheça muito, que diz assim: Jacó, porém, ficou só. Pode voltar para cá um pouquinho, Rai. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o seu nome? E disse: Jacó. E disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alva foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocava a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E aqui conta a história de uma aparição. É a hora que Deus aparece para Jacó como um anjo, né? E aí a gente vai ver algumas outras aparições dessa maneira, né? Outro texto que a gente vai ver é Daniel, né, na cova dos leões, quando ele é jogado na cova dos leões. E aí Deus, né, manifesta também dessa maneira em aparição. E a gente vai olhando e vai vendo Deus se manifestando dessa maneira. Alguns estudiosos da teologia dizem que a aparição divina não possui forma consistente. A descrição teofânica pode mencionar alguns dos instrumentos divinamente destacados pelo quais a divindade pode ser representada. Esses estudiosos, em geral, identificam 4, né? Não necessariamente Deus aparece, mas são as formas que a gente vai ver de Deus se manifestar, das aparições de Deus. A primeira é a forma de glória, né? Kabod. A segunda, mensageiro ou anjo, né? E a gente tem anjo no Antigo Testamento, anjo no Novo Testamento, anjo que se levanta para dar a notícia. Face ou nome. Esses versículos tecnicamente conhecidos por
teologômenos, são as representações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. Então, assim, a gente fica... a gente olha e muitas vezes, até através dos seus profetas, né, Deus usa e Deus se manifesta, ou Deus se revela, ou Deus aparece, não de uma forma física, né, nítida, né, mas assim, quando aqueles homens, e a gente vê Jacó sabia da sua história, sabia da sua vida, e quando Deus aparece, não há dúvidas para ele. Eu acho que quando Jacó pergunta, até pela forma que se deu, quando Jacó pergunta, Jacó já está meio que trazendo para aquele anjo a desconfiança de que era a presença de Deus. Só um segundo. E aí, quando Jacó pergunta, Jacó já está falando para Deus do que ele estava percebendo que estava acontecendo ali. Quando Jacó fala, Jacó já está trazendo, tipo assim, eu sei que é você que está aqui, eu sei que é o Senhor que está aqui. Então, assim, são formas, né, de Deus se manifestar ou Deus aparecer. Né? E a gente vive um tempo de experimentar essa questão da glória, não é isso? A Bíblia diz, né, quando Jesus ressuscita, né, que ele volta para falar com os seus discípulos, ele dá o recado, né, que nós não ficaríamos sozinhos. Ele dá o recado que nós estaríamos acompanhados do Espírito Santo, que nós não estaríamos. E a experiência que a igreja vive após esse momento, né, de Jesus subir aos céus e a gente receber o Espírito Santo, o que a gente tem vivido são esses ambientes e são essas manifestações da glória de Deus. E muitas vezes a gente está num ambiente de culto, ou até num ambiente onde um irmão fala com a gente, um ambiente que alguém chega para entregar uma palavra, alguém chega para ensinar, e aí muitas vezes você é tomado de uma presença, vou falar a palavra e você vai me entender, de um peso que você não consegue manter o teu corpo reto, e é nítido que naquele momento você tem uma manifestação da glória de Deus, que ali Deus está se manifestando a você para algum fim, por alguma razão. E isso a gente precisa ter na nossa mente, sabe? Pastores, líderes, alunos, enfim. Tudo que Deus faz tem propósito, inclusive quando Ele se manifesta a nós, inclusive quando Ele aparece, inclusive quando Ele se revela, né? Deus tem propósito. Quando Deus se manifesta, ou Ele quer fazer algo em mim, naquele momento, quando Deus aparece, Ele quer trazer algo a mim, ou ainda algo muito mais amplo. Depois de trazer a mim, Ele alcança outras pessoas. E eu sempre olho, e talvez essa seja a minha ótica, nunca a obra de Deus é singular. Nunca a obra de Deus, nunca a manifestação, nunca a aparição é para um só. Talvez naquele momento você sinta de uma maneira diferente. E se você sente a glória, aquele peso de glória naquele momento, fica tranquilo. Tem mais coisas para vir através de você, para ser feito através de você, para alcançar outros, para mover outros, para transformar outros, para outros conhecerem esse Deus que se revela em amor, em mudança de caráter, em transformação, em justificação, em salvação. Sempre que Deus aparece,
né? E aí você tem experimentado. Eu sempre falei isso e sempre ensinei isso. Não faz sentido nenhum Deus se manifestar, não faz sentido nenhum Deus aparecer para mim, Deus aparecer para você, a gente cair no chão babando, falando em línguas, e a gente levantar e nada acontecer na nossa vida nem através de nós. Esse não é o Deus que eu conheço. Se você parar para olhar a vida de Pedro, se você for olhar a experiência de Pedro, apesar de Pedro, o cara impulsivo, sanguíneo, desmedido, muitas vezes corrigido pelo Senhor, Pedro foi um dos que tiveram, né, essa experiência de ser forjado pela própria presença de Deus, encarnada, mas ele teve. E aí, o que acontece com a vida de Pedro? Ele passa aquele tempo, Pedro pisa na bola, ele erra nos 45 do segundo tempo com Jesus, mas Jesus já sabia daquilo, né, de todo aquele processo que ele viveria. Pedro precisava passar por aquilo, Jesus sabia disso, Deus sabia disso. Mas o que eu quero falar não é isso e nem frisar isso. Só o que acontece depois que ele recebe o Espírito Santo, aquela manifestação, aquela experiência do ser perdoado naquela praia, de tomar a ceia, de Jesus olhar para ele de novo em amor, o mesmo amor, o amor não mudou. Pedro segue. Mas Pedro segue para onde? Para viver sua própria vida, falando em línguas, saltitando, sendo cara bom, restaurado, perdoado, agraciado? Não! Pedro segue. A Bíblia conta que quando ele passa a pregar, ele salva multidão de gente. Então existe um fim na manifestação da glória de Deus. Quando Deus se manifesta para você, de verdade, é maravilhoso você cair, se prostrar, chorar, babar, ser quase arrebatado, de verdade. Eu não tenho nada contra nenhuma dessas manifestações, mas você precisa se levantar e a partir dali entender que há um propósito maior. Deus nunca vai ser singular. Tem mais coisa para fazer. E às vezes a gente não sabe o que, mas deixa eu te dar a notícia. Só confia nos propósitos, só confia nos desígnios. Sabe por quê? Porque quem planejou, ele é fiel para completar a boa obra. Ele começou em Adão, ele começou em Eva, e ele trabalha. E aí ele se depara um Adão que erra, se esconde, que se acovarda, bota a culpa em Eva, com uma Eva que tinha tudo para persuadir o marido, mas também erra, se esconde. E a vida de Israel não é diferente disso, a minha vida também não é diferente disso, né? Às vezes a gente prega marretando Eva ou marretando Adão. Mas aí Deus começou uma obra. E aí o que ele faz? Ele dá passos largos, pausados, liberando promessa, até ele ir lá e completar a boa obra. Quem é a boa obra? Onde está a boa obra? Eu vou desenhar para vocês. Jesus no madeiro. E Jesus ali, com Jesus no madeiro, com Jesus na cruz, Deus está falando assim: olha, quem eu construí você para ser, de vida abundante, de viver no Éden, eu estou assinando aqui agora. Essa é minha assinatura, porque eu te justifico. Então ele é fiel. Então o que a gente precisa é só confiar e deixar ele fazer, e deixar que ele complete isso. Então assim, coloque no teu coração, toda manifestação, toda aparição de Deus não é para você se falar: Deus falou comigo, hein? Deus me disse. Não, tem algo maior, tá? Aí Deus me disse, e aí coloca ponto e vírgula e termina o final da história. Deixa Deus terminar, deixa Deus fazer, deixa Deus completar. Deixa Deus ir lá e transformar casa, vizinho, o bairro, a tua igreja, né? Quantas pessoas. Semana passada a gente estava conversando do nosso papel dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, o papel do evangelho dentro de uma comunidade.
Para que eu conheço o Evangelho? Para que esse poder de Evangelho transformador foi trazido a mim? Por que eu experimentei isso? Por que Deus me tira de uma vida de escassez? E quando eu falo de escassez, eu não estou falando de uma escassez financeira. Também falo de uma escassez financeira. Mas eu estou falando de uma escassez muito maior do que isso. Eu estou falando de uma escassez de amor, de graça, de verdade, de alegria, de paz, escassez de relacionamentos saudáveis. E aí o Evangelho chega e o Evangelho ele vai restaurando essas áreas da vida da gente. O Evangelho vai trazendo poder transformador. Aquele de 2 Coríntios 5,17, de se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E Deus vai tirando, né, tudo aquilo que falta vida, e Deus vai fazendo fluir vida. Tá? E aí depois Deus te coloca dentro de uma comunidade muito humilde. E aí você tem a oportunidade de pegar essa ferramenta, esse Evangelho, e mostrar para as pessoas o que Deus é poderoso para fazer. E aí você tem a tua experiência, mais a Bíblia que você tem. E aí você precisa mostrar, sei lá, para a tua comunidade, para a tua célula, para a tua igreja, para o teu bairro, do que Deus pode fazer. É isso que eu chamo de uma obra não singular. Porque o Senhor me encontrou, o Senhor me salvou, eu aprendi, eu fui discipulada, o Evangelho transformou a minha vida. Ok, mas é só para isso? É só para isso? E aí fica o ponto de interrogação. Eu posso escolher viver de uma forma egoísta e ficar assim, afinal, estou salva em Jesus e eu estou esperando a volta dele. Eu posso também, mas não foi para isso, não é esse o propósito. E voltando em Pedro percebe isso. Pedro percebe que não tinha a ver só com ele o que Jesus estava fazendo. Pedro percebe que era para algo maior, era plural, que tinha mais gente, que tinha uma comunidade, que tinha uma nação inteira. A gente falando de uma nação inteira, a gente agora vive um movimento de a igreja na internet. É sem fim o teu alcance. É sem fim o poder de alcance do Evangelho. Então deixa eu falar, vai lá e se deixa usar. Sabe? Vai lá e se deixa usar. É um tempo novo, é um tempo diferenciado. Vai lá, mostra para as pessoas o que Jesus já fez na sua vida, sabe? Então toda manifestação da glória de Deus não é só para gente. É também para gente, mas não é só para gente. Eu acho que a gente é um olhar muito pequeno e muito limitador para a grande obra que Deus tem para fazer, sabe? E interessante que a gente vive uma época, e aí a gente leu a questão de Jó, né, quando ele fala, meus olhos não o veem, e depois, né, ele tem a experiência de conhecer a Deus. E a gente muitas vezes vive uma época, vive um período onde as pessoas têm vergonha de contar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Como assim, gente? É aproveitar a rede social e vai lá e explana logo, né? Joga na mídia, mas joga na mídia o quê? O poder do Evangelho que te alcança, sabe? Então é isso. A gente estava falando da glória, não é isso? E eu acabei agora a gente entra na parte, né, da revelação de Deus na história. A gente vai começar a falar da história. Deixa eu falar, se daqui a pouco a aula terminar, que eu não sei quanto tempo tem, essa parte, o que a gente vai fazer? Eu recomeço desse slide. Eu volto daqui, faço um resumo para a gente não ficar perdido. Tudo bem? Então, a história. Existe o entendimento da revelação histórica pelos seguintes motivos. Deus se revelou em eventos e no ambiente da história do Antigo Testamento. Os eventos, experiências e encontros reveladores ocorreram num longo período.
O conhecimento de Deus no Antigo Testamento deve ser um conhecimento mediado por Deus e apresentado como fogo consumidor. Ninguém pode ver Deus e viver. E aí a gente falei daquela questão que eu citei ali atrás, da questão de ver a face de Deus, né? Você não suportaria, eu não suportaria. O que a gente vive são lampejos, né? Aparições, breves manifestações da glória de Deus, que foi até quando eu citei, né? Que a gente se curva. É um peso tão maravilhoso que você se curva, é a hora que você percebe a presença de Deus, você percebe que Deus está no ambiente, você percebe que Deus está falando através de alguém. E aquela força, aquele poder é muito mais forte do que o teu próprio peso, do que a força do teu corpo. Então a gente está falando de lampejos, né? De breves manifestações da glória, seja através de alguém, seja num ambiente e você não suporta. Imagina para mim e para você. E é interessante que nesse, só abrindo parênteses, a gente se sente tão fraco, né, assim, tão pequenos, né, tão miúdos, assim. E aí a gente lembra, né, de Jacó, né, de Israel falando, né, se autodenominando vermezinho, e a gente se sente exatamente isso diante da glória de Deus. Muitas vezes a gente chega achando que está dando muito, que está entregando muito, que o nosso coração está limpo, que está inclinado. Eu venho preparado para adorar a Deus, mas chega naquele ambiente onde a glória traz lá o seu lampejo e o nosso corpo se curva, e é a hora que a gente se percebe tão pequeno e tão dependente daquela força toda, né? A sensação do que eu preciso para viver. E em todo tempo Deus faz exatamente isso, né? A gente estava lendo ali atrás do mover. Volta o slide, Rai, nesse aí, o da história, onde Deus se move em todo o tempo, em eventos e ambientes no Antigo Testamento. Interessante, eu gosto de lembrar, pode deixar aí que eu vou falar um pouco mais desse slide. Eu gosto de lembrar quando Deus dá ordem para a construção do tabernáculo. E tudo ali tem um grande significado, e isso é teologia bíblica. É quando a gente olha para o Antigo Testamento e consegue olhar todo o projeto que Deus tem. E o tabernáculo, ele traz a grande mensagem do que Deus tem para fazer na vida do homem, né? Do seu povo. O tabernáculo é o tempo inteiro Deus ensinando, né, e se mostrando para aqueles sacerdotes, para o povo, o grande plano. Quem o povo era, quem Deus era. Cada utensílio do tabernáculo, ele tem um significado. Quando Deus ensina acerca do sacrifício, para o povo se redimir dos seus erros, havia um sacrifício. Então o tempo inteiro Deus está falando, Deus está se movendo, Deus está se manifestando, Deus está se revelando. E quando, lógico, que a gente está numa época muito privilegiada. Por que eu digo privilegiada? Porque a gente tem todo o Antigo Testamento e a gente vive, né, depois de Cristo. Então a gente já tem a obra, vamos dizer assim, completa. Só falta para a gente a volta, a busca da igreja, o retorno. Agora todo o resto já está desenhado para a gente. E aí hoje a gente consegue perceber Deus mapeando lá no tabernáculo o que iria acontecer. Quando ele fala do tabernáculo, do erro do povo, a forma do povo se redimir, a forma de se poder novamente se apresentar a Deus, Deus vai lá e dá ordem. Olha, vocês trazem, pega um animal, né, sem defeito, pega um animal que não esteja doente, isso, aí vocês vêm até o altar, sacrifica esse animal.
E hoje a gente tem a revelação da obra completa. Então, em todo o Antigo Testamento, Deus está se revelando, Deus está trazendo o seu mover, né, se revelando no ambiente, nos eventos, para mostrar exatamente isso: quem Ele era, quem Ele é e qual é o seu grande plano e projeto. Deus já anuncia, Deus já move, Deus já mostra no Antigo Testamento que Ele haveria de estabelecer um reino. Isso é grandioso. A gente encerra a segunda aula aqui. Você tem atividade para me entregar em 24 horas após o término dessa aula. E até segunda na nossa próxima aula. Amém? Que Deus abençoe vocês.